Bem-vindos a este espaço que pretende ser um momento de esclarecimento e também de apresentação das propostas das duas candidaturas à secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, uma instituição que existe em Portugal há mais de 2 décadas e que no arquipélago tem 2.190 membros. Ora, é então a corrida para o mandato 2020-2023, como já disse, com duas candidaturas. A lista A é encabeçada por Pedro Soares e é assim que tem então agora a oportunidade de dirigir umas primeiras palavras aos enfermeiros, naturalmente, e também a quem nos assiste. Ora bem, nestes últimos anos aprendemos que com dedicação, motivação, visão, talento e diálogo e também trabalho em equipa podemos transformar o trabalho, a comunidade e contribuirmos para uma sociedade melhor e mais justa. Em primeiro lugar, não é apenas o meu nome e o nome do meu colega que estão na balança. É mais o tipo de enfermagem regional que queremos para nós e para as nossas populações. Defendo que não pode existir meio termo no que ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação diz respeito. Ou se faz bem feito, ou não se faz. Apresento um programa de ação desenhado nos últimos 2 anos, após muitas horas de terreno, junto de quem cuidamos e principalmente daqueles que cuidam. É um projeto que coloca finalmente a enfermagem açoriana a participar ativamente no centro das decisões nacionais para a profissão e projeta o trabalho dos enfermeiros na região. Não vivemos isolados, somos parte de um todo e a nossa identidade própria não pode ser um mito, mas sim uma oportunidade. Mas hoje, mais uma vez, afirmo publicamente que junto com a minha equipa estamos disponíveis e podem contar connosco para conduzir a enfermagem açoriana ao patamar que lhe é devido. É tempo de fechar um ciclo e abrir uma nova era na enfermagem açoriana. Depois de Pedro Soares, é então tempo de ouvir Márcio Tavares, da lista E. A palavra é sua. A pretensão desta candidatura surge fruto de uma reflexão profunda sobre o desígnio da Ordem dos Enfermeiros. É uma candidatura independente e assume a vontade de trabalhar em conjunto com quem quer que venha ocupar o cargo de bastonário ou bastonária da Ordem dos Enfermeiros, bem como com todos os elementos que venham tomar posse dos órgãos sociais da nossa Ordem. Se nos é dada a possibilidade de haver listas regionais independentes, é porque há o entendimento que essa opção é legítima e válida, não sendo indicativo de qualquer cisão. É, portanto, um projeto de entendimento, concórdia, de construção de pontes e altamente comprometido com o desenvolvimento da defesa da enfermagem, procurando agregar esforços para o progresso da profissão, privilegiando as boas relações institucionais no seio da Ordem dos Enfermeiros, numa atitude de parceria e compromisso no que são as preocupações nacionais e regionais. Este é um projeto que não é apenas desta equipa, é um projeto que surge da vontade dos enfermeiros. Em agosto passado, lançamos o desafio aos enfermeiros de dizer o que gostariam que fosse o próximo quadriênio. E foi da manifestação destas vontades que o nosso projeto foi construído. Mais do que um projeto desta equipa, é um projeto dos enfermeiros açorianos, para os enfermeiros açorianos e para os cidadãos açorianos. E com esta intervenção inicial de ambos os candidatos da lista A e da lista E, vamos então passar a uma fase de discussão relativamente às propostas que ambas as listas trazem a esta corrida para este mandato 2020-2023. E vamos começar precisamente pela questão da insularidade, que se calhar é aquilo que coloca a esta secção regional o maior desafio do país, dada a condição arquipelágica. Há enfermeiros nas 9 ilhas, as realidades são diferentes. Pergunto-vos como chegar a todos estes profissionais. E começava precisamente por si. Esta é uma pergunta que realmente faz sentido no contexto em que vivemos. É uma região que, como disse, tem enfermeiros em todas as ilhas e o desafio maior não é só chegar aos enfermeiros de todas as ilhas, é compreender as realidades que existem em cada ilha. Os Açores não é apenas uma realidade, os Açores é o conjunto de várias realidades, não só cada uma específica de cada ilha, mas também dentro de algumas ilhas ainda existem realidades diferentes. O nosso desafio não é estar em proximidade,
a proximidade é importante, mas mais do que estar em proximidade é estar com os enfermeiros, é fazer com que nós possamos, numa perspectiva de presença efetiva, estar com os enfermeiros. A proximidade pressupõe que há vontade de uma parte apenas. Aqui não. Nós queremos é que haja realmente a presença efetiva, que estejamos no campo. Efetivamente, nós sabemos que a nossa condição arquipelágica não nos permite estar tão próximo quanto é possível. Mas, por isso mesmo, é que a nossa equipa teve a preocupação de ser constituída com enfermeiros de quase todas as ilhas, dos vários contextos de exercício profissional, das diversas fases também de profissão. Temos enfermeiros com 3 meses de profissão e temos enfermeiros com já na reta final da sua profissão e, portanto, esta é que é a forma que nós entendemos de estar próximos e de estar realmente em presença efetiva com os enfermeiros. Pedro, esta estratégia é válida? A lista que encabeça tem uma outra visão relativamente a este conceito de proximidade e de fazer a ordem chegar a estas realidades e a estes enfermeiros espalhados pelas 9 ilhas? É assim, a nossa candidatura, orgulhosamente com os enfermeiros, é isto mesmo que significa. Nós defendemos que os enfermeiros são, isto poderá parecer um clichê, os enfermeiros são gente que cuida de gente e neste momento os enfermeiros precisam de ser cuidados. Por isso também fizemos uma equipa, a nossa equipa é constituída, estatutariamente são 45 elementos, mas para além destes 45 elementos nós convidamos 120 colegas em todas as ilhas em que irão fazer parte de várias comissões de trabalho que temos organizadas para podermos pôr o nosso plano de ação em vigor e para podermos chegar a bom porto. Portanto, o que é que conseguimos com isso? Com esta abrangência total, à volta de 170 colegas, conseguimos estar em todas as ilhas, conseguimos perceber as dificuldades de cada uma das ilhas e ainda as dificuldades dentro das próprias ilhas, dentro da própria ilha, de instituição para instituição. Uma forma fácil de percebermos isso é a Ilha do Pico, com 3 centros de saúde e cada centro de saúde tem especificidades e os enfermeiros têm dificuldades algumas bem diferentes entre si. Portanto, eu concordo plenamente em que a nossa especificidade açoriana tem que ser tomada em conta. Continuo a tocar na tecla de que não é um limite, mas sim uma oportunidade para fazermos mais e melhor nos Açores. Os enfermeiros nos Açores fazem coisas muito boas e essas coisas normalmente, ou muitas vezes, não chegam além fronteiras. Portanto, eu penso que é com isso que vamos tentar chegar mais longe. Pedia-vos só, e num minuto a cada um apenas, do ponto de vista prático, para chegar a esses enfermeiros, o que é que preconizam? Visitas com alguma regularidade, alguma plataforma tirando partido das novas tecnologias? Começava por si, Márcio, de uma forma muito sintética para que os enfermeiros que assistem a este momento de discussão possam também perceber de uma forma prática como é que podem chegar até eles. Pois, esta questão aqui diverge realmente daquilo que eu dizia, da presença efetiva. Realmente nós o que preconizamos é estar com os enfermeiros, ir até aos sítios, fazer visitas de acompanhamento, não só aquelas que são solicitadas, mas aquelas que também consideramos necessárias e temos que recorrer obrigatoriamente às plataformas digitais para também estar mais presentes. Essa é uma situação incontornável, até mesmo porque vivemos numa era que nos permite ter essa possibilidade e sim também recorrer a essas plataformas. Aliás, no programa da vossa lista falavam precisamente desta questão das plataformas digitais. Será um aliado se for a sua lista a vencedora? Sem dúvida. A Ordem dos Enfermeiros, a nível nacional e, por conseguinte, as secções regionais, tem neste momento, podemos dizer que temos uma plataforma a nível informático do melhor que existe no país. Portanto, eu penso que, e tem sido a nossa palavra, a nossa grande bandeira desta candidatura é o terreno e mais uma vez o terreno. Temos que estar ao lado dos enfermeiros, para isso existem as visitas de acompanhamento de exercício profissional e que nós apenas queremos acrescentar, elas têm que ter consequências. Não basta estarmos a fazer as visitas, não basta irmos aos lugares, é preciso que haja consequências daí para a frente.
Nós iremos utilizar sem dúvida a plataforma digital que a Ordem já tem e é nossa ideia o estar presente. Por isso a equipa, como disse há pouco, ser tão abrangente em relação a todas as ilhas. Temos que falar também de uma questão que é igualmente importante, que é a relação com a tutela. Aliás, as atribuições da Ordem são muito claras no artigo 3, no que respeita à supervisão, à regulação do exercício da profissão e também na ligação dos representantes dos enfermeiros junto dos órgãos de soberania. Eu perguntava-lhe a si, e depois também aplicando a questão também a si, que relação é que espera manter com a tutela e, numa primeira fase, qual será, chamemos-lhe assim, a primeira batalha da Ordem junto do Governo Regional? Portanto, esta questão, primeiro temos que perceber que, enquanto órgão regulador e com a tutela, tem que haver sempre uma relação institucional, não é? Assente nos princípios do Estado de Direito. Evidentemente que a nossa primeira batalha terá que ser sempre as dotações seguras. Não há forma de contornar esta questão. Tem vindo a melhorar nos últimos anos, mas não é suficiente. Nós não podemos compactuar de forma alguma que, pegando até no exemplo que o enfermeiro Pedro deu, da Ilha de Pico, por exemplo, que haja períodos em que para o internamento e para o serviço de urgência esteja presente apenas um enfermeiro. Não confere a segurança aos utentes daquela ilha, não confere segurança a quem está a trabalhar e, portanto, uma das grandes bandeiras tem que ser essa. Mas claro que queremos manter relações numa ótica de discussão, de negociação, mas também com um sentido de firmar muito bem qual é a nossa posição de ordem dos enfermeiros. Um parceiro ativo nas decisões relacionadas com a saúde, certamente é uma das vossas pretensões também. Sem dúvida, e não só com a tutela, mas também inclusive com todos os partidos da oposição. Aliás, na preparação deste plano, foi o que fizemos reuniões com toda a parte política, digamos assim, da região, e vamos defender até ao último dia do nosso mandato uma parceria com o Governo Regional e com todos os parceiros políticos, porque nós achamos que existe muitas situações a nível da região que é possível e é preciso atuar e agir imediatamente, no imediato. Uma delas? Uma delas, por exemplo, é a segurança na prestação dos cuidados. Eu não consigo admitir que se diga que as dotações seguras na região estão bem, quando eu vou ao Faial, por exemplo, e na obstetrícia tem 2 enfermeiras no serviço de obstetrícia, enquanto uma senhora entra em trabalho de parto, as 2 colegas vão para o bloco de partos e ficam em internamento com senhoras grávidas sozinhas, sem vigilância de enfermagem. Isto nos tempos de hoje, para mim, é inadmissível e nós não vamos tolerar isso. Para conseguirmos resolver isso, a parceria com a tutela será fundamental para que haja aqui uma troca de ideias, uma troca de posições, de possíveis soluções. O trabalho tem vindo a ser feito, pensamos que há que fechar este ciclo e continuarmos e aumentarmos este trabalho. O Márcio trouxe aqui a questão da dotação segura de enfermeiros, que é obviamente um ponto comum às 2 candidaturas. Obviamente que há números que são estabelecidos por lei, uns já estão aplicados, outros não, nem tanto, mas a verdade é que há números que dificilmente serão aplicáveis numa região com as características dos Açores e outros que até nem vão responder às necessidades de determinadas ilhas. A questão que lhe coloco é como pode a Ordem estabelecer ou trabalhar para que se estabeleça um equilíbrio entre aquilo que são estas dotações e aquilo que são as necessidades em cada ilha e em cada contexto. Portanto, as dotações é um documento que foi criado para garantir que há um número de enfermeiros adequado às necessidades de cada realidade. Evidentemente que a gente não pode ficar apenas pelo documento, o bom senso também tem que imperar. E no bom senso, nós não podemos dizer, porque, por exemplo, na Ilha do Corvo só temos 400 e poucos habitantes, que um enfermeiro seria o necessário. Pelo cálculo, se calhar até seria mais do que necessário, mas não se pode focar apenas naquilo que é o cálculo. Os números são importantes para algumas coisas, mas não podem ser importantes para superpor-se ao bom senso. E esse equilíbrio como é que se consegue? O que é que pode fazer a Ordem para que haja esse bom senso que fala?
Este bom senso que fala tem que ser por via da própria discussão, com a tutela, com os parceiros, com as entidades políticas, para se fazer perceber que não é o contexto sociodemográfico de uma ilha ou de um contexto que vai determinar o número de enfermeiros necessários para aquela realidade. Não pode, de forma alguma, haver ilhas que estejam perfeitamente descapitalizadas de enfermeiros só porque o número de enfermeiros naquela ilha é o suficiente para dar resposta às necessidades daquela população, porque não é. A gente, quando se formos a caminhar para as ilhas com menor expressão geográfica, peço desculpa, ia dizer maior, mas com menor expressão geográfica e com menor expressão demográfica, nós percebemos que por um fenómeno demográfico, o envelhecimento também está assente nessas ilhas. E com o envelhecimento, todas as outras questões, as doenças crónico-degenerativas, que aparecem muito mais afincadamente e que necessitam de outros cuidados de enfermagem. E não pode ser apenas o cálculo, tem que se atender a essas características e perceber que as equipas têm que ser reforçadas em virtude dessas próprias características. Pedro, este reforço e esta adequação às reais necessidades de cada contexto e também de cada ilha, acredita que podem ser conseguidos por via do diálogo só pela parte da ordem dos enfermeiros ou vão ser precisos aliados para chegar a essa pretensão? Sem dúvida. Eu em primeiro lugar, quero que fique bem assente que nós defendemos que estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de números. E a partir daqui é que começa todo o nosso trabalho em relação às estações seguras. É um trabalho que já tem vindo sendo feito com o colega que termina agora o seu mandato, mas nós achamos que a necessidade a nível regional ainda é muito grande. E eu acredito que é possível e será possível, através da demonstração daquilo que se passa nos terrenos, de resolvermos esta situação. Estamos a falar da segurança de cuidados da enfermagem, da segurança nos cuidados à nossa população açoriana, e eu tenho a certeza que é também interesse da tutela que esta situação seja o melhor possível em toda a região. Existem falhas muito grandes a nível do nosso sistema regional de saúde nesta área. A Ordem dos Enfermeiros também existe para isso, para alertar o que é que se passa a nível do terreno, e temos algumas soluções que pensamos em consonância com o Governo conseguiremos colmatar as falhas que estamos a encontrar no terreno. Quer adiantar algumas delas de forma sintética? Podemos começar, por exemplo, com as contratações. Nós não podemos dizer que existe uma taxa de empregabilidade muito boa nos Açores quando eu tenho enfermeiros que estão em contratos subaproveitados. Quando eu tenho programas, nomeadamente estou a falar do Estagiar-L, que simplesmente, para além da dignidade dos enfermeiros que já fazem lá vamos parte, ao estagiário também. Pronto, para além dessa dignidade, não são aproveitados os enfermeiros ao limite que podiam ser estes novos colegas. Voltamos a falar da condição arquipelágica dos Açores para falar também de formação, porque obviamente esta condição condiciona o acesso dos enfermeiros à formação e até a algo mais ambicioso, com uma produção de conceitos e de trabalho científico. Pergunto-vos de forma muito direta: que medidas é que propõe a Ordem para que esta formação dos enfermeiros dos Açores seja mais regular e seja, acima de tudo, uma realidade, independentemente deste profissional estar no Corvo ou em São Miguel? Ok, mas só retomar um pouco atrás e dizer que entre as parcerias que têm que ser estabelecidas e a força que nós temos que encontrar também para garantir que os nossos serviços vão estar bem dotados, as entidades políticas, evidentemente, mas os cidadãos. Os cidadãos têm que ser um grande aliado na Ordem dos Enfermeiros nessas lutas de dotação dos seus próprios serviços. E com eles temos que fazer um trabalho de proximidade. Na questão da formação, mais uma vez, na era digital que nós vivemos e que já há alguns anos que vem sendo discutido e que sei perfeitamente por estar no meandro do ensino e que já tive na prática, as plataformas de e-learning e learning têm que ser aproveitadas nesta realidade arquipelágica. Evidentemente que, havendo formação na enfermagem, que depende de questões muito práticas e que existe também a aquisição de competências técnicas, não poderá ser apenas esta a via para a formação.
mas nas componentes teóricas poderá ser uma a rentabilizar. Toda a outra parte, toda a parte de prática, técnica, terá que ser criadas as condições para que os próprios enfermeiros possam aceder à formação sem ser vistas penalizadas o seu rendimento e a sua própria vida pessoal, porque nós sabemos que o deslocar-se de uma ilha para outra ilha ou para outro contexto tem implicações financeiras e não é legítimo que possamos exigir a esses enfermeiros que façam um esforço financeiro acrescido para garantir melhores cuidados às populações, que nós todos queremos garantir melhores condições às nossas populações em termos de formação. Mas também tem que haver um compromisso da parte das entidades reguladoras, da reguladora e política, para facilitar este acesso. Já tem uns segundos de vantagem. Pedro, esta questão dos custos e das implicações das deslocações são, no seu entender e no projeto que encabeça, uma questão que deve ser corrigida para que seja mais fácil a estes profissionais poderem aceder a esta formação, que ao fim e ao cabo os vai valorizar e vai valorizar o próprio Serviço Regional de Saúde? Completamente. Eu percebo os segundos a mais do meu colega, porque falar de formação e formação nos Açores era uma temática que nos ia levar aqui um bocadinho mais e muito importante. No nosso ponto de vista, os enfermeiros açorianos, há uns anos atrás havia apoio da tutela, havia apoio das instituições para que os enfermeiros pudessem fazer mais formação. E temos que ver uma coisa, quais são os ganhos para as próprias instituições, para as pessoas, para o Sistema Regional de Saúde. Os ganhos são enormes. Portanto, nós temos que apoiar, sem dúvida alguma, a formação dos enfermeiros, nós temos que apoiar a investigação da enfermagem nos Açores, nós temos que também apoiar a prática clínica a nível formativa nos Açores. Eu conversava há dias com a diretora da Escola de Saúde e uma das coisas que me incomoda, e fiz-lhe questão de lhe transmitir isso, é a falta de, por exemplo, cursos de especialização nos Açores. Temos uma universidade, temos uma estrutura, aquilo que nós chegamos à conclusão é que se calhar a Ordem poderemos ter aqui uma parceria e conseguirmos avançar com esta temática. Há muito trabalho a ser feito a nível da formação e vamos ter que fazer aqui um retroceder atrás, um retroceder com a tutela, um retroceder com as escolas, sentar principalmente estes três parceiros, nós e esses dois parceiros, e criar aqui uma sinergia que nos permita favorecer, de certa forma, os enfermeiros da região na sua autoformação. É muito difícil a um enfermeiro da região, e principalmente em ilhas mais afastadas das ditas centrais, chegar a estas questões. É muito caro, não há apoio de algumas instituições a nível, por exemplo, de uma coisa tão simples como são as dispensas formativas, e é por aqui que vamos ter que trabalhar com estes parceiros para mudarmos isto. Pedro, já compensou os segundos do Márcio, estamos equilibrados, mas ainda nesta questão da formação e destes passos, e voltando à questão dos passos iniciais de muitos enfermeiros nos Açores que passam pelo estagiarel, prometi e voltamos a esta questão. É um tema que tem feito correr muita tinta e que a própria Ordem já fez chegar à barra dos tribunais. O que lhe pergunto é, no caso de ficar com esta responsabilidade da secção regional da Ordem dos Enfermeiros aqui nos Açores, qual será a sua postura relativamente a esta matéria? Era mais um assunto que dava para mais um debate, certamente. Portanto, o programa estagiário é um programa de pró-empregabilidade para alguns e um caso paradigmático, porque parece-me que serão poucos os enfermeiros que até concordam com este programa. Mas também fiquei com a sensação que para alguns bastaria mudar o nome de estagiário que já não haveria problema. Efetivamente não são enfermeiros estagiários nem que estão em processo nenhum de estágio. Já nem existem estágios em enfermagem, quanto muito existem ensinos clínicos no curso de enfermagem e terminou aí, não há mais nenhum estágio. Este é um programa de pró-empregabilidade que já realmente, como disse, já foi a tribunal, que foi considerada improcedente a causa e neste momento parece-me que nós temos que focar em outros aspectos. Acha que então a questão não está terá de ser resolvida fora dos tribunais?
não neste sentido, mas parece-me que também poderá ser um caminho. O caminho que nós achamos que neste momento nos faz sentido, o estagiário é uma realidade de 20 anos, na enfermagem deverá ter há uns 10 anos, não é exclusivo para os enfermeiros, envolve outras profissões e outras associações profissionais e ordens profissionais. Parece-nos que devemos convergir o diálogo entre as várias associações, entre as várias ordens profissionais, no sentido de perceber os constrangimentos que existem com o programa estagiário e, em bloco, fazer pressão sobre o Governo Regional. Isoladamente poderá não ser termos tanto sucesso, mas em conjunto parece-me que poderemos chegar a bom porto. E trabalhar o quê? A questão do estagiário, a principal questão do estagiário não é só a questão do programa, também é a questão das próprias instituições, das organizações, que elas sim é que deturparam os objetivos do estagiário, que supriram as necessidades que tinham no seio das suas instituições com os enfermeiros e não entenderam que aqueles enfermeiros deveriam ser supranumerários. E, portanto, o que é preciso também fazer é trabalhar para garantir a esses enfermeiros condições sociais adequadas. Eu peço desculpa que eu sei que já estou a passar os Vou ter que compensar também um pouco mais, mas que isto não seja regra, senão não conseguimos concluir todos os temas. Mas conclua, por favor. Temos que trabalhar realmente estas questões para garantir benefícios sociais aos enfermeiros, nomeadamente um sistema de segurança social que não tenham, um sistema de saúde que também não faz sentido que não o tenham, e nas instituições nunca poderá acontecer que estes enfermeiros sejam acompanhados por não enfermeiros. Porque, na verdade, não faz sentido, porque se eles vão adquirir competências dentro de... Não terem a supervisão... Isso mesmo, por outros enfermeiros. E para isso propomos a Ordem, se calhar, desenvolver um programa de mentoria que possa acompanhar estes enfermeiros em sítios que seja necessário. Pedro, eu vou obviamente compensar-lhe também o tempo, mas vou pedir que nas próximas questões também não se alarguem tanto. Eu percebo que há muito para dizer sobre cada um desses temas, mas a ideia é que quem nos assiste também possa ter, de uma forma mais abrangente e transversal, um pouco daquilo que são as vossas propostas para este mandato. Pedro, voltando a esta questão, isto resolve-se com algumas das estratégias que apontou aqui o Márcio? Faz sentido continuar esta luta nos tribunais? Eu acho que não se resolve da forma que o colega, com todo o respeito, que a forma que o colega está a defender. Exatamente. Eu sou da opinião que o estagiário não deve existir. Eu sou a favor da empregabilidade máxima aos enfermeiros, mas estou contra programas onde colocam a dignidade profissional em risco, em causa. Os enfermeiros do estagiário são enfermeiros que saem da escola ao 4º ano, são enfermeiros com cédula atribuída pela Ordem dos Enfermeiros e estão prontos a exercer as suas funções. Têm que ter todo o direito em receber o mesmo ordenado de base, 1.201, que é o ordenado que qualquer enfermeiro leva para casa, à exceção das IPSS e de todo um outro mundo à parte que também podemos conversar. Mas estes enfermeiros, só a situação de os colocarem em locais de trabalho onde estão sobre a asa de outro colega, o próprio nome é um nome muito infeliz, estagiar, e no fim, para além do seu ordenado, nem as competências lhes são totalmente atribuídas a nível das instituições, isto nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, por isso apoiamos a continuação daquilo que se está a fazer nos tribunais. Agora, existem soluções para isto, e os enfermeiros mais antigos, de certeza que se devem lembrar dos contratos administrativos de provimento que havia na região, e é aqui que está, de certa forma, um possível caminho. Não estou a dizer que vamos voltar aos contratos administrativos de trabalho, estou a dizer é que existem situações a nível jurídicas, a níveis laborais, que é possível podermos recuar. Nós não podemos escamotear a empregabilidade nos Açores com estagiários, com estagiários, com este tipo de programas. E é aqui que a Ordem dos Enfermeiros que a nossa secção regional irá enfrentar o que for preciso. A empregabilidade nos Açores não pode continuar a ser escamoteada com colegas que são contratados à saída das escolas com programas que simplesmente a sua dignidade profissional é colocada em causa. Somos a favor, atenção, que esses colegas tenham um emprego, sem dúvida, e é isso que vamos lutar. Isto é outra coisa. Agora, estagiar não. Falamos aqui também da questão da dignidade da profissão, que passa obviamente também por salários dignos. A Ordem tem algumas limitações do ponto de vista estatutário para, aliás, o artigo 3 no ponto 5 é bastante claro, diz que a Ordem não pode exercer ou participar em atividades de cariz sindical ou envolver-se em negociações.
Que papel, então, pode ter a Ordem, ou até onde pode ir respeitando esta questão estatutária, para também defender que tanto estes enfermeiros, por via destes programas de estágio, como outros que já estão nos quadros e que não veem atualizados os seus vencimentos, podem então oferir aquilo que merecem de acordo com as suas formações e também expectativas. Exatamente. Deixe-me só clarificar aqui a questão que tocou novamente, a questão do estagiário. Não é nossa posição dizer que queremos que os enfermeiros em estagiário sejam vistos como a substituir os enfermeiros que estejam com contratos mais sedimentados. Pelo contrário, o que nós estamos a dizer é que eles devem ser entendidos em extra-enumerário, oferem algum rendimento e que oferem o seu rendimento, mas que não vão substituir a carência de enfermeiros, não podem substituir a carência de enfermeiros. Na questão de remuneração, realmente, por via do Estatuto, não estamos inibidos de nos pronunciar sobre o que é que seja o aumento de remuneratório. Todavia, não é possível falar-se em dignidade da profissão, não é possível falar-se na dignidade dos enfermeiros sem perceber que esta situação vai ferir sobremaneira a qualidade dos cuidados. E de que forma? Pela própria captação de enfermeiros. Como é que nós depois podemos reter enfermeiros da imigração? Como é que nós podemos também fazer a reintegração de enfermeiros que possam ter abandonado a profissão? Como é que nós convencemos novos jovens a entrar para os cursos de enfermagem se não houver uma valorização digna destes enfermeiros e desta profissão? Portanto, através deste discurso de necessidade de termos mais enfermeiros, de captar os enfermeiros, de reter os enfermeiros na profissão, temos que fazer um trabalho sério sobre esta questão e em parceria, evidentemente, com as estruturas sindicais. Ou seja, passará também por um diálogo que, como no programa do Pedro, é dito logo nas primeiras propostas, defende um diálogo com os sindicatos. Isso é possível sem transpor esta barreira daquilo que é permitido pelo próprio estatuto que rege a Ordem dos Enfermeiros? Completamente. Eu acho que os enfermeiros todos têm que perceber que temos que nos sentar à mesa, todos, independentemente da nossa cor, independentemente das nossas filiações, possíveis filiações, o que quer que seja. Nós, na nossa candidatura, quando afirmamos isso no nosso programa, é porque temos e sabemos, sem margem para qualquer dúvida, qual é a linha que separa entre a atuação da Ordem dos Enfermeiros e a atuação de todos os sindicatos. E aquilo que nós defendemos é que, enquanto os sindicatos e a Ordem não se sentarem numa mesa e não definirem linhas comuns de atuação, respeitando sempre algumas situações que são diferentes entre todos, e isso será sempre uma linha, enquanto não fizermos isso, não vamos conseguir sair daqui. E isto consegue-se notar com aquilo que a nível nacional acontece. Claro que nos Açores, como somos poucos, esta situação tem uma abrangência, tem umas consequências muito maiores. Portanto, aquilo que nós queremos é isto mesmo, é ser também o órgão regulador de uma intervenção comum entre os sindicatos na região. E penso que é por aqui que deve ser o caminho da secção. Márcio, Pedro, vamos agora falar de cuidados de enfermagem especializados, desde os cuidados paliativos à saúde familiar. Há uma multiplicidade de áreas que dentro do Serviço Regional de Saúde têm uma extrema importância. O que vos pergunto, e começando agora por si, Pedro, é: que perspectiva, ou como perspectiva, esta área de serviços especializados no Serviço Regional de Saúde e nas responsabilidades que o poder público tem relativamente ao assegurar destes cuidados? É assim, temos que começar por perceber que os cuidados de saúde especializados a nível da enfermagem são cuidados que nos trazem ganhos a toda a matéria. Não só os ganhos económicos às instituições e ao sistema regional, mas principalmente à qualidade dos cuidados e à segurança dos cuidados à nossa população. Posto isto, e pegando na premissa das estações seguras que foram publicadas, que foram inclusive aqui em Ponta Delgada na última Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, em que conseguimos colocar nesse regulamento as estações seguras a nível de enfermeiros especialistas pelos serviços.
Ora bem, o nosso trabalho vai ter que ser o trabalho, novamente, terreno, terreno e terreno. Existem muitos enfermeiros, existe já um número considerável de enfermeiros especialistas na região. Nós achamos é que, em determinadas situações, esses enfermeiros não estão alocados à sua própria especialidade. E é este trabalho que vamos ter que fazer e vamos fazer juntamente com as instituições. Mas há, do ponto de vista dos recursos humanos, o que é preciso para, em cada uma destas áreas, prestar os devidos cuidados? Existe uma base já feita. Agora, tendo em conta o regulamento que foi publicado agora em 2019, esta base é necessário aumentar, é necessário promovermos. E foi por isso que nós iniciámos o nosso plano a falar de formação. E foi por isso que defendemos a formação dos colegas a nível também das especialidades. E é por aqui que é um trabalho conjunto, ou seja, nós não podemos separar estes assuntos uns dos outros. Nós temos que criar condições nos Açores para a formação dos enfermeiros a nível das especialidades, para que depois possamos estar a produzir, entre aspas, enfermeiros com as especialidades que são necessárias à região, e é aqui outro assunto que teremos que abordar junto de cada instituição, e com esta produção termos os nossos enfermeiros açorianos cada vez mais a nível das estações seguras, a nível das especialidades. Temos que ter também aqui um alerta, e não pisando a linha sindical, de que esses enfermeiros têm que ter a sua... têm que ser asseguradas as suas condições laborais como especialistas, não só a nível remuneratório, como também dos meios que lhes são postos à disposição. Márcio tem um benefício de mais 5 a 10 segundos, depois do Pedro ter excedido um pouco este tempo. Pergunto-lhe se tem esta mesma perspectiva, se aquilo que há no âmbito, ao nível dos recursos humanos, do Serviço Regional de Saúde, se é aceitável, se é preciso rever a forma como estão afetos estes profissionais e se o Serviço Regional de Saúde responde bem em cada uma destas áreas. Antes de mais, o documento das estações seguras que foi desenvolvido no âmbito deste mandato e que foi aprovado cá nos Açores, vem dar uma ajuda e um acréscimo a esta questão. Isto porque vai definir também a dotação de enfermeiros especialistas em cada área nas instituições. Mas, mais uma vez, temos que alertar aqui que são novilhas e que não há um número de enfermeiros necessários nas diferentes áreas de especialidade nas novilhas. Há ilhas muito bem, ou bem, não muito bem, mas bem dotadas em algumas especialidades, há outras dotadas em outras especialidades, mas esta não é uma realidade em todas as ilhas. Qual é que acha que é a especialidade mais flagrante? Em ao falta, nível de não é só déficit. uma, não é só uma, são várias. Nós podemos começar pela saúde materna, que é a minha especialidade, nós podemos começar pela saúde infantil, nós podemos começar por várias das especialidades. E este tem que ser um trabalho obrigatório a realizar, também com a tutela, e mais uma vez interligado com a questão da formação e com as propostas que temos avançadas para a formação de novos profissionais, para garantir que nestas ilhas onde não há enfermeiros especialistas, a população possa ter o direito de usufruir dos cuidados especializados em enfermagem. Porque sabemos que há ganhos para a saúde e está mais comprovado estes ganhos para a saúde. E, portanto, é necessário também refletir sobre as ilhas que têm já especialistas em número considerável e perceber que eles têm que ser alocados à sua área de especialidade para os ganhos que são necessários para a população. Mas não podemos descurar também as outras ilhas onde não há especialistas em número adequado para colmatar as necessidades da população. Falando de mais um tema que é específico e é uma realidade particular dos enfermeiros dos Açores, que é a SIV, o Suporte Imediato de Vida, é um serviço de importância fulcral, reconhecido tanto pela tutela como pela própria comunidade, que já fez a diferença em várias situações. Mas estamos também a falar de um serviço onde o enfermeiro tem um papel fulcral, ainda que esteja sem a disponibilidade imediata dos recursos que teria em meio hospitalar. O que lhes pergunto, e atendendo também a toda a discussão que tem sido gerada em torno deste tema, o que é necessário fazer relativamente a este serviço, não esquecendo também da diferenciação que este profissional de saúde no âmbito da SIV deve ou não merecer. Começava então por si, Pedro, para de uma forma direta dizer o que defende relativamente a eventuais alterações que sejam necessárias e que são reconhecidas como necessárias no que diz respeito às SIV. O assunto SIV para nós é, sem dúvida, um assunto muito importante resolver imediatamente.
E é por isso que uma das nossas 10 medidas foi dedicada exclusivamente à CIV. Nós ficamos muito preocupados quando em Sordina sabemos que existe já um regulamento, uma regulamentação da CIV e os enfermeiros não foram tidos nem achados nesta elaboração deste regulamento. Isto para mim, de certa forma, cria-me algum prurido e é um assunto que teremos que imediatamente averiguar logo a seguir às eleições da ordem regional. Eu penso que nós não podemos escamotear que a CIV tem as dotações seguras que eram necessárias. Nós temos que perceber e temos que fazer perceber que nem sempre a CIV está lá quando o telefone toca. E é aqui que é importante que as coisas sejam ditas cara a cara. E a nossa ideia é um bocado por aí. Vamos discutir, sem dúvida, e o quanto antes, que nem sempre temos enfermeiros escalados à CIV, por exemplo. Nós temos que estar presente naquilo que é a regulamentação do suporte imediato de vida nos Açores. E nós não fomos tidos nem achados até este momento. Portanto, pegando nisto e depois falando também naquilo que disse e muito bem em relação aos colegas que têm que a formação específica da CIV, nós temos que olhar para este grupo também de outra forma e temos que perceber perfeitamente as suas necessidades, que são muitas neste momento, as necessidades formativas que muitas vezes são ultrapassadas os limites em que supostamente deviam ser reformuladas a nível de formação e temos também que ver outro tipo de apoios que eles necessitam no terreno. Já se falou de um tipo de compensação a nível financeiro, eu penso que não haverá grandes aberturas ou pelo menos facilidades de chegarmos por aí, mas há outras soluções que podemos arranjar para os colegas. Esta questão remuneratória ou outras soluções, do ponto de vista da sua candidatura, é viável também compensar estes profissionais por via do índice remuneratório ou as alterações têm de ir para além das remunerações? Uma das coisas que parece-me que concordamos é mesmo com a questão da regulamentação da CIV. Não faz sentido que um serviço que é assegurado e que existe porque são os enfermeiros a coluna vertebral deste serviço, não é? Que são mesmo os enfermeiros a coluna vertebral, não sejam tidos nem achados na regulamentação deste serviço. A verdade é que a CIV, também de discutir a CIV, é perceber que, havendo em São Miguel, havendo na Terceira, havendo no Pico e havendo no Faial, que ela funciona de forma distinta nessas ilhas, que há realidades diferentes nas diferentes ilhas. E isso não pode acontecer também. Se é um serviço único, deveria haver uma uniformização da forma como funciona nas 4 ilhas e em São Miguel, nas 2 unidades que existem. A questão aqui já foi, pela Ordem dos Enfermeiros, feita, elaborada uma competência acrescida em emergência extra-hospitalar e que parece-me que, por via desta competência que os enfermeiros parece-me que reúnem todas as condições para terem esta competência extra-hospitalar, tem que haver um reflexo de ter esta competência reconhecida. E, portanto, este reflexo teremos que ver quais são as possibilidades para que aconteça. Agora, no imediato, há que trabalhar com a tutela por uma questão que eu penso que é fulcral na CIV, que é o reconhecimento, que é um exercício de risco. O não ser reconhecido, o risco aos enfermeiros que estão a trabalhar em CIV, para mim, é de uma extrema injustiça e penalizadora para esses enfermeiros. E, portanto, reconhecer que essa atividade é uma atividade de risco tem que ser de imediato trabalhado e no sentido de ser realmente conferido este Estatuto aos enfermeiros. Proponho-vos agora um outro tema que, aliás, ficou espelhado num estudo recentemente apresentado pela própria Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, que dá conta de uma crescente contratação de enfermeiros por parte de instituições de cariz social nos últimos anos. Também aqui falamos de instituições e de realidades que não dispõem das mesmas condições de que os enfermeiros que estão em meio hospitalar ou em centros de saúde assim o têm. O que vos pergunto é em que medida é que a Ordem pode intervir para, de forma vigilante e em acompanhamento, perceber a forma como o exercício destes profissionais é feita nessas instituições e também, em alguns casos, em entidades de direito privado e também se, de alguma maneira, há forma de chegar e de sensibilizar essas instituições para os ganhos que representam o facto desses enfermeiros
terem melhores condições técnicas, materiais e muitas vezes até humanas para prestarem um serviço de melhor qualidade a estes utentes, até porque, permitam-me a nota, estamos a falar em alguns casos de lares, de santas casas, onde a população a cuidado ou é muito nova ou já é muito envelhecida. É assim, nós, e voltamos sempre à premissa inicial da nossa candidatura, terreno, terreno e terreno mais uma vez, achamos que a secção regional é fundamental a utilização das visitas de acompanhamento e exercício profissional a este tipo de instituições. A todos, mas também a este tipo de instituições. Porque nós estamos a falar de instituições que têm contratos coletivos de trabalho, na maior parte das vezes, abaixo daquilo que é o mínimo de todos os enfermeiros de todo o resto do sistema. É verdade que isto pode parecer um pouco, estamos a falar, a entrar na linha para sindicato, ok? Não, o que estamos a tentar é ter que ir ao terreno, nós temos que entrar nessas instituições, temos que conversar com as instituições, temos que perceber que cada instituição tem as suas especificidades e grandes dificuldades. Há um subfinanciamento da parte social nos Açores a estas instituições. Portanto, temos que pensar também nesta posição, mas ao mesmo tempo temos que estar com os enfermeiros dessas instituições. E é aqui que é o nosso projeto, é entrar, é conversar com eles, é tentar dialogar de certa forma com a parte social da tutela e é de certa forma, criar aqui uma sinergia que possamos encontrar soluções. E as soluções são possíveis. As contratações de enfermeiros nessas instituições são possíveis. Voltamos só um bocadinho atrás. Estas instituições, com as condições que são dadas atualmente aos enfermeiros, aquilo que ganham é uma rotatividade de enfermeiros muito grande. E isto não é bom para a prestação de cuidados e para a segurança de cuidados nas mesmas. Portanto, temos que fazer ver isto a todos os intervenientes neste processo. E eu penso que por aí vamos conseguir fazer alguma coisa. Portanto, eu não aceito que digam que não há dinheiro. Não, o dinheiro existe. Se existe para algumas coisas, tem que existir para outras. E é aqui que nós vamos batalhar até ao fim. Sua perspectiva, Márcio, é muito diferente da do Pedro no que respeita a esta intervenção junto destas instituições sociais? Se calhar a abordagem, o resultado, o meio serão diferentes, provavelmente, mas o resultado parece-me que é o mesmo. Nós ambos queremos que essas instituições sejam ou fiquem melhor dotadas de cuidados de enfermagem e de enfermeiros. Efetivamente, não basta estabelecer o diálogo, há que fazer alguma pressão. As instituições de solidariedade social têm que ser entendidas como os parceiros nesta luta. Há que sedimentar a relação da Ordem dos Enfermeiros com a tutela da solidariedade social. E por via também daquilo que são os problemas identificados nessas instituições de solidariedade social, temos que perceber de que forma é que temos que pressionar a tutela. A verdade é que nesses últimos 20 anos temos vindo a assistir a uma mudança paradigmática da nossa população. Os Açores estão a envelhecer. Antes era uma das zonas do país mais rejuvenescidas, agora é das mais envelhecidas, e sabemos que o fenómeno da imigração que assistimos na década de 70, 80, levaram a que as famílias, muitas das famílias imigrassem, mas deixassem atrás os seus progenitores. E estes progenitores são as pessoas que estão nessas casas, porque não tem quem cuide deles. Aquela questão de reintegrar estas pessoas no seu meio sociofamiliar não é uma realidade nos Açores por via disso. E por isso mesmo, o que é necessário é que haja a oferta dos cuidados de enfermagem de segurança, porque não é possível ter um lar que tenha pessoas a necessitar de cuidados de enfermagem, de cuidados seguros e que não tenha um enfermeiro que seja. Não pode ser por via também do estagiário que esta situação vai acontecer. E voltamos aqui ao estagiário. Não pode acontecer. Tem que ser mesmo com a contratação, tem que ser com a garantia de que estes enfermeiros vão ter as condições necessárias para se fixar àquela instituição, para evitar que haja rotatividade, porque a rotatividade vai levar a que não haja continuidade de cuidados. O Márcio, no programa que encabeça, falava, aliás, tem um ponto que fala da visibilidade social do enfermeiro, ele já vai desenvolver essa questão, mas pergunto-lhe se para si, para o projeto que encabeça, esta questão da imagem que a comunidade tem do enfermeiro nos Açores é importante, é preciso também trabalhar essa perspectiva que o cidadão comum tem deste profissional de saúde? Sabe que a imagem do enfermeiro, a população que nós atendemos, eu tenho certeza que tem uma boa imagem do enfermeiro todos os dias por onde nós estamos com a comunidade. Em relação à outra parte da população que ainda não teve um contacto com os enfermeiros, é claro que faz parte das nossas obrigações enquanto ordem
que a população se sinta segura com os enfermeiros, que a população se reveja em quem cuida deles. Foi por isso que quando iniciámos este debate, eu falei, os enfermeiros são gente que cuida de gente. E é isto mesmo, nós somos gente com uma relação pessoal, com uma relação profissional com quem está do outro lado. Portanto, e para que as pessoas se sintam seguras, é preciso que nós também o demonstremos a toda a comunidade. Eu tenho a certeza absoluta que existem vários tipos de processos, vários tipos de atividades que podemos fazer para chegar a esta população toda e faz parte, inclusive, do nosso programa algumas situações que queremos dinamizar a nível dos Açores. Portanto, penso que é uma questão perfeitamente certa, perfeitamente, que temos que investir nesse ponto de vista para que as pessoas, mais do que aquela imagem, para que as pessoas se sintam seguras. Eu acho que o principal é isto, que as pessoas se sintam seguras com os enfermeiros. Márcio, no vosso programa de ação dedicam mesmo um ponto e várias medidas a esta visibilidade social do enfermeiro. Porquê? Porquê? Porque realmente é necessário reforçar a imagem. Aliás, isto tem sido uma bandeira do atual mandato, quer a nível regional, quer a nível nacional, e realmente nós temos que fazer valer a nossa profissão e chegar a todas as pessoas da importância da nossa profissão. Não apenas com medidas de cariz social e de imagem de quem é um enfermeiro e de quem não é, mas essa parte também é importante, mas também pelo desenvolvimento de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem que venham comprovar a importância que o enfermeiro assume no Serviço Regional de Saúde. Para isso, é necessário também fazer uma reflexão profunda de que forma é que nós vamos comprovar a importância que os cuidados de enfermagem assumem. Porque ninguém tem dúvidas que os enfermeiros são importantes. Ninguém tem dúvidas, mais uma vez, que os enfermeiros são a coluna vertebral de qualquer sistema de saúde. Mas para que não haja dúvidas mesmo, é importante desenvolver esses indicadores e esses indicadores estejam disponíveis às populações para perceber a importância que os enfermeiros têm na sua saúde, que têm no Sistema Regional de Saúde. E também de que forma é que a sua participação, a participação dos enfermeiros, contribui para a promoção da sua saúde. Porque, efetivamente, nós existimos para a promoção, para a prevenção. Também para a prevenção secundária, que sabemos que é aquela que acontece nas instituições hospitalares, mas muito do trabalho não teríamos a taxa, o sucesso que temos com a vacinação se não fosse por via do trabalho desenvolvido por os enfermeiros neste país e desta região e levando até à das mais altas do mundo. Quase na reta final deste espaço de discussão e de explanação das vossas propostas, também temos que falar de campanha. Pedro, é assumido claramente o apoio da atual bastonária à sua lista. Sente-se mais confortável e mais confiante por contar com esse apoio? Enquanto amigo pessoal, sinto. Mas enquanto campanha e enquanto candidato à secção regional, a nossa estratégia desta coligação é mesmo isto, é uma estratégia. E a estratégia prende-se por dois aspectos fundamentais. Por um lado, a promoção e a divulgação o máximo possível da imagem do enfermeiro dos Açores, a nível não só regional, mas também nacional e internacional, e achamos que com esta coligação que fizemos conseguimos ter um outro tipo de projeção daquilo que se faz de bom nos Açores. Eu concordo com o meu colega quando falamos da taxa de vacinação. Nós nos Açores só temos a mais alta do país a nível de cobertura, temos uma das mais altas da Europa e ninguém fala sobre isto. Portanto, a coligação que nós fizemos e aceitamos fazer passa muito por isto, por a promoção que podemos fazer do papel dos enfermeiros, porque isto depois também nos trará retorno em termos de força de negociações a nível de tutela, a nível regional. Portanto, passa por aqui. E passa também pela questão de estarmos presentes nas mesas onde se decide a enfermagem portuguesa. E eu penso que é muito importante uma estrutura a nível nacional conjunta de políticas. Nós temos um plano que é completamente um plano regional, completamente com as especificidades de cada ilha, mas também é importante estarmos em sintonia com aquilo que o país faz. Os Açores fecharem-se em si próprios, na minha opinião, na nossa opinião, é, de certa forma, um erro tremendo. Nós não somos um caso isolado no meio do oceano. Temos especificidades, mas fazemos parte de um todo. E é aqui que é um dos nossos pontos. Márcio, sente-se menos apoiado pelo facto de não contar com
um rosto tão carismático como é o da enfermeira Ana Rita Cavaco, isso tira-lhe alguma confiança ou é um mero pormenor? É um mero pormenor. Nós, quando fizemos a opção por ser uma lista independente, poderíamos ter-nos associado a outras listas nacionais e foi para a opção mesmo não o fazer. O facto de a enfermeira Ana Rita Cavaco não apoiar esta candidatura não me parece que belisque o que quer que seja. Até porque, ainda muito recentemente, a enfermeira Ana Rita Cavaco, numa entrevista que deu ao Porto Canal, ao jornalista Júlio Magalhães, assume que a região tem especificidades e que, vencendo uma lista independente, quer nos Açores, quer na Madeira, neste mandato que agora termina, em nada feriu as relações entre a Ordem Nacional e a Regional, dizendo que houve sempre uma articulação interessante e de parceria e de entendimento entre as secções. Portanto, não me parece que esta situação venha beliscar o que quer que seja. A nossa perspectiva de trabalhar em termos com os enfermeiros açorianos tem muito a ver com aquilo que eu disse no início. O nosso projeto está voltado para aquilo que são os problemas dos enfermeiros da região, que foram identificados por esses enfermeiros da região e que têm em conta as especificidades da região. Há diferenças até por via de sermos uma região autónoma. Há questões que estamos muito mais à frente do que a nível nacional. E essas questões se devem também a isso. Não tem nada a dizer que vai haver uma cisão com o nível nacional. Pelo contrário, há um compromisso de trabalhar com quem vem a nível nacional. E tenho a certeza que estas questões da projeção da enfermagem vão acontecer, açoriana, vão acontecer, quer seja uma lista vinculada à enfermeira Ana Rita Cavaco, se vier a ser a bastonária, seja uma lista independente. Porque o que importa aqui é a enfermagem, não são estas questões de listas. E indo buscar agora os vossos programas, duas frases que gostava, se calhar, que o Pedro explanasse logo aqui na mensagem do candidato, em que diz que juntos criaremos uma ordem que funcione para todos e não apenas para alguns. É uma crítica? É uma crítica. É uma boa pergunta. Mais do que uma crítica, esta frase significa que os enfermeiros dos Açores somos uma das nossas premissas é a união. E quando nós defendemos a união a nível dos enfermeiros dos Açores, nós queremos que todos os enfermeiros dos Açores tenham acesso àquilo que a Ordem e que a Secção Regional dos Açores produz. E aqui sim posso dizer que é um pouco a crítica. E quando eu digo que vamos para o terreno, vamos ter com os colegas, vamos ter com todos. E por isso eu digo, juntos criaremos uma ordem que funcione para todos e não apenas para alguns. Ou seja, do Corvo a Santa Maria. E é esta a nossa premissa e será esse o nosso caminho. Indo agora ao programa do Márcio, há também aqui uma frase que eu considerei marcante, que diz que períodos de forte descontentamento, como o que experimentamos atualmente, poderão favorecer quem procure tirar proveito da promessa fácil. É um ataque? Não, não é ataque a ninguém. A verdade é que estamos cansados, em termos políticos, de perceber que existem promessas que depois não são realmente efetuadas. Nós, na nossa campanha e na nossa perspectiva, não fazemos qualquer tipo de promessa. Nós, por isso mesmo, porque estamos fartos de promessas que depois acabam por não ser concretizadas. Nós assumimos o compromisso. O nosso compromisso é para com os enfermeiros da região, para com a enfermagem, para o desenvolvimento da enfermagem a nível nacional, a nível da região. E para isso mesmo, e com a proximidade que nos precisamos de ter, é numa questão de solidariedade. Solidariedade entre as ilhas. Existem diferenças marcantes entre cada ilha. E nestas diferenças é que temos que perceber de que forma é que vamos garantir a equidade a todos os enfermeiros. As palavras de ordem que me parecem mais significativas serão sempre a presença efetiva, a solidariedade e também a questão das diferenças significativas que os enfermeiros têm e que precisam da presença da sua ordem em todos os contextos. É certo que muito mais haveria a dizer sobre a realidade da enfermagem e os desafios desta profissão nos Açores. Vai ficar certamente para próximas oportunidades, mas antes de terminar este espaço de discussão de propostas, uma última palavra para o Márcio da lista E. Um minuto para uma mensagem ou para alguma ideia que fosse importante deixar a quem nos assiste.
Gostaria, antes de mais, apelar ao voto, mais do que tudo, isso é importante para que mostremos a força da enfermagem, o compromisso que temos com a enfermagem, o compromisso que temos com a nossa ordem. A verdade é que o projeto que propomos é a nossa convicção que a enfermagem açoriana ganhará uma projeção ainda maior do que presentemente já detém. Assumimos o compromisso e a responsabilidade de promover a enfermagem na região autónoma dos Açores, mantendo a matriz de desenvolvimento e crescimento da profissão que se tem verificado. Juntos pela enfermagem açoriana, reitera o seu compromisso para com a enfermagem regional, acreditando que tal só é possível com compromisso e responsabilidade. Pedro, a lista A, a palavra é sua precisamente para o mesmo tempo e com o mesmo propósito. Orgulhosamente com os enfermeiros é uma candidatura que reúne uma equipa para defender não só as necessidades dos cuidados em saúde e de enfermagem das pessoas e famílias dos Açores, mas também para defender os enfermeiros dos Açores. Somos candidatos pelas razões corretas. Um arquipélago com cuidados de enfermagem dignos, ensino de enfermagem adaptado às necessidades dos enfermeiros açorianos, enfermagem e saúde de qualidade para todos. E somos a fazê-los independente de interesses, agendas estabelecidas e sem portas de fundos. Para colocarmos os enfermeiros todos os dias em primeiro lugar, temos que assumir a liderança para influenciar. Não há maneira a contornar isto. É também por isso que somos os únicos candidatos a prometer publicamente que ninguém está sozinho. Somos a única candidatura no caminho certo. Este projeto é 100% pelas pessoas que cuidamos todos os dias, mas pelas pessoas que também cuidam, os enfermeiros. Por isso tudo, hoje peço-vos o vosso voto, a vossa confiança. Foram então as palavras de Pedro Soares, da lista A, e de Márcio Tavares, da lista E, as duas listas que concorrem ao mandato 2020-2023 da secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. Esperemos que este espaço tenha sido útil para esclarecer algumas das questões que marcam então os propósitos destas duas candidaturas. Dizer ainda que a votação começa dia 4 de novembro às 0 horas por via eletrónica, termina no dia 6 de novembro às 19 horas, hora dos Açores. Este foi um debate promovido pela atual direção da secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, com o propósito de esclarecer, como já disse, algumas das questões que marcam a realidade da enfermagem nos Açores, os seus desafios e as metas para os próximos 4 anos.